Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. A gente ainda vai continuar no texto Bata as suas asas, que é aquele pássaro que caiu dentro do buraco, né? A priori, ele já começou a dar culpa para as pessoas que ele caiu, né? E agora vem. Depois que passa aquela fase da culpa, né? Que a gente quer dar para alguém, aí vem a segunda fase. Por favor, ajudem-me, tirem-me dessa cova. Nessa segunda conduta, o pássaro simplesmente pede ajuda e espera, acomodado, que alguém o tire da cova. Não se dá assim conosco também? Muitas pessoas vêm à minha procura pedindo ajuda espiritual depois de já terem passado por dezenas de médiuns, padres, curandeiros e igrejas das mais variadas. Elas gostariam que eu resolvesse seus problemas sem que elas tenham que fazer algo por si mesmas. Elas me pedem oração, mas não oram pela resolução de suas dificuldades. Pedem conselhos espirituais, mas não querem se dar ao trabalho de abrir a página de um livro para compreenderem o motivo pelo qual estão sofrendo, o que é preciso ser feito para extinguir o mal que entrou em suas vidas. Vejamos a lição de Chico Xavier. Nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Isso não significa que não possamos receber o auxílio espiritual, mas a condição para que isso aconteça é, primeiramente, o homem faça algo por si mesmo. Faça aquilo que está ao seu alcance para que Deus faça a parte que o homem, por si só, não é capaz de fazer. O homem começa e Deus termina. Como disse Jesus, pede e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Vejo pessoas buscando os templos religiosos à procura de milagres, mas com a mente vazia de fé. Querem primeiro o milagre para somente depois acreditar no auxílio divino. Meditemos na cura que Jesus realizou em 2 cegos. Eles abordaram o mestre e suplicaram misericórdia. E Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu possa curar vocês? Eles responderam que sim. E Jesus tocou nos olhos deles e disse: então seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Sem a fé, Jesus não os curaria, porque seria feito conforme a crença deles. Não resta dúvida, portanto, que toda ação espiritual em nosso favor depende de alguma atitude que o homem desencadeie em favor da resolução das suas dificuldades, ainda que ele não tenha condições de por si só fazer tudo o que for preciso, mas deve fazer aquilo que está ao seu alcance. O socorro espiritual opera em bases de sinergia entre o homem e as forças divinas. Peçamos socorro, sim, sem esquecermos a parte que nos compete realizar, na resolução de todo e qualquer problema, a começar pela fé, em nós mesmos e na fé em Deus, e que todo o instante vela por cada um dos seus filhos. Então hoje o segundo tópico é quando a gente está no buraco, já cansou de gritar e achar culpados para o nosso buraco, né, para o nosso problema. Aí a gente já viu que não deu em nada, que ninguém se culpa, que ninguém deu a mínima e que nós estamos ainda no buraco, aí a gente começa a pedir socorro. Só que a gente pede socorro e não faz nada. Ah, não, vou ficar aqui, alguém vai me socorrer? Impossível, né? Senhor, cadê a ajuda espiritual que o Senhor me prometeu? Cadê Maria? Cadê Francisco de Assis? Cadê Jesus uma hora dessa? Então a gente já começa a procurar essa ajuda sem fazer nada, querendo apenas que alguém faça por nós. Eu acabei de falar no outro canal que a gente deu início hoje, vai ser o livro do Divaldo, Perturbações Espirituais. Então esse daqui a gente está começando hoje lá no outro canal. Então muitas das perturbações que ocorrem com a gente acontecem por quê? Energia que a gente liberou, culpa nossa. E essa energia que a gente libera, ela materializa, ela traz consequências e dificilmente a espiritualidade vai poder tirar. Tem o tratamento mediúnico, né? O tratamento espiritual, tem o tratamento apometria, tem cirurgia espiritual, tem recursos da espiritualidade que nos ajudam, mas se a gente não se ajudar, de nada vai adiantar. Então, nos buracos que a gente se enfia, ninguém é culpado, nós também não podemos ser subjugados por nós mesmos, né? Ai, tudo é minha culpa, mas a gente tem que saber resolver. Se chega o problema, não adianta ficar aqui, ó dia, ó céus, ó azar, não adianta.
Eu vejo, às vezes, amigos meus próximos, inclusive, dá vontade de tirar com a mão o problema, porque tá tão simples de tirar. É que a gente, olhando a vida do outro, o nosso problema acaba sendo sempre menor em relação ao problema do outro, que é maior. Mas a gente está fora do problema, então a gente enxerga algumas soluções que a pessoa ali dentro não enxerga, mesmo que o problema dela seja maior do que o teu. Então tem coisas assim que eu vejo que a pessoa, ela causa, ela é a culpada daquela situação. Só que a pessoa não enxerga, ela culpa todo mundo e ela mesmo não faz nada para poder sair daquilo. Vai sair quando? Nunca. Quer dizer, nunca para Deus é muito, né? Mas vai demorar. Eu tenho um problema que o meu marido é folgado. Meu marido não faz nada. Meu marido não quer fazer nada dentro de casa. Tudo sou eu. Tudo ele acha que ele não pode porque ele tá cansado, porque ele tá doente, porque ele é isso, porque é aquilo. Tá. Mas ele vai pra rua. Ele anda. Ele conversa com pessoas. Ele come na rua. E por que em casa você tem que dar o prato na mão dele, então? Se na rua ele come sozinho. Se ele conversa com pessoas na rua, por que ele não conversa em casa? Por que ele não fala aquilo que ele sente? Ele espera piorar a saúde dele pra você ter que sair correndo com ele. Então, às vezes a gente dá condição para o outro com quem a gente convive dele ser o folgado. Às vezes a culpa é nossa, a gente está deixando o outro ser folgado. Só que aí depois a gente se faz de vítima porque o outro é folgado. E fica nessa... Não anda, não caminha. Nem o outro é feliz, nem você é feliz. E você vai levar isso até quando? Vai terminar sua existência dessa forma? Vai acabar acontecendo o que com essa pessoa? Na escola o diretor é folgado. Por que o diretor é folgado? Porque tudo ele quer que a gente faça. Ora, olha o regimento, veja qual é a obrigação do diretor e qual é a sua. Faça aquilo que é sua obrigação. Tem professor que quando veio a inclusão, o professor foi fazer curso de capacitação, e foi pagar curso caro de Libras e de autismo. Eu fiquei olhando todo aquele movimento e falei, pode ser que eu esteja errada e pode ser que eu esteja até hoje. Não estou dizendo que eu estou certa, mas a minha visão em relação a isso. Eu falei, enquanto vocês estão tirando dinheiro do seu bolso, pagando cursos caros, se especializando numa área clínica, sabe o que vai acontecer com o governo? Ele vai se acomodar. É isso que ele quer, pagar um funcionário para fazer 10 serviços. O serviço do professor é geografia, história, português, matemática, ciências, arte, educação física, química, física, inglês. Esse é o professor. O professor pode trabalhar valores e princípios e deve trabalhar. Mas não é que seja obrigação. É conduta, é ética do professor. A sua conduta vai levar os alunos a serem como você é. Agora, área clínica, o professor fica se dedicando à área clínica. Vai acontecer o quê? Aqui tinha uma escola chamada Leporace, que cuidava de crianças especiais. Fechou. Um gasto a menos para o governo, que era da prefeitura. Aí tem a APAE, que é uma instituição muito respeitada, mas ninguém investe na APAE. Por quê? Porque os alunos especiais estão indo para a escola regular, da prefeitura, do estado. Então a APAE não precisa de recurso. Está precário. Não se abre outras escolas, outros espaços com especialistas na área clínica para cuidar dessas crianças desde a sua tenra idade, desde que nasceram. Por quê? Espera a criança fazer 5 anos e bota numa escola regular. É cômodo para a prefeitura, para o estado, é cômodo inclusive para os pais, que não precisam levar a criança arrastando, chorando para a escola. Leva depois que estiver grande. Que aí já se fez toda uma parte mental dessa criança para levar. Aí tem criança que não vai preparada, chega na escola, arrebenta tudo e o professor tem que sair correndo. Eu mesmo cheguei a correr atrás de aluno. Na época eu tinha boas pernas, graças a Deus. O moleque ficava no meio dos containers, a gente dava aula dentro de container. O moleque ficava correndo em volta dos containers, eu tinha que correr para poder pegar ele, porque senão ele ameaçava pular o muro da escola e ir embora da escola. Não tenho área clínica, como é que eu ia saber segurar aquela criança, a não ser que não fosse pela mão? Eu tinha que correr e segurar a mão dele. Eu tinha que dar aula com uma mão e com a outra segurando aqui nele. Então é cômodo quando você começa a passar as coisas para os outros e fica tudo bem. Aí o outro fica sobrecarregado e reclamando.
Mas foi o outro que deixou. Se os professores não tivessem feito curso de capacitação, Libras e mais o Diabo 4 e fechado os braços, falaram, espera aqui, eu sou professora regular, tenho formação para educação, não para área clínica. Ah, mas isso é exclusão, Patrícia. Não é exclusão. Não é. Você pode colocar a escola, dentro de uma escola regular, o aluno que tenha deficiência. A física não falo nem que é deficiência, porque o aluno tem cognição, ele consegue aprender regularmente como os outros. Mas um autista de grau alto, né, um aluno que é síndrome de Down, que não tem a capacidade cognitiva como um aluno regular, que oferece inclusive perigo para os demais por ser agressivo, violento, esses alunos não poderiam estar numa escola regular. Eles só podem ir para socializar. Dentro de uma lei que existe, mas ninguém usa, esses alunos que oferecem perigo, eles só podem ficar na escola por 1 hora para socializar e junto com uma pessoa da família, um pai, uma mãe, uma tia, uma avó. Porque se ele for violentar, se ele for agredir alguém, o pai e a mãe tá ali. Mas aí o governo paga uma pessoa para ficar na sala de aula. Aí o que pagaria para uma professora, o que pagaria... Na nossa época, lá atrás, tinha salinha de dentista dentro da escola, tinha salinha de psicólogo. O que ele deveria fazer assim para dar uma estrutura? Ele não faz, ele paga uma pessoa que está terminando um curso, que nem é professor, por um auxiliar de sala. Aí paga lá metade de um salário para a pessoa e pronto. Tá resolvido o problema. Essa pessoa vai olhar o autista. Ela não sabe olhar nem por ela mesma. Chegou uma pessoa lá na escola lá, sem educação nenhuma, sem diploma, sem conhecimento do que se trata a área da educação. E era cuidadora de autista. Não cuidava nem dela. Aí ela começou a pagiar a diretora, começou a fazer bolinho para a diretora no horário de aula, e ela não saía da sala da direção. E os alunos matando os professores na sala de aula, matando os outros alunos. Cansei de ver professor apanhando de autista. Uma vez eu cheguei nela e falei, escuta, você não vai sair daí para poder resolver lá o problema na sala da outra professora? O aluno tá comendo a perna da professora lá, mordendo a professora. Eu tô aqui para ajudar quem quiser. Eu falei, então, o professor tá precisando de ajuda, você tem que passar na porta da sala, dá uma olhada no que tá acontecendo, tem 2, 3 autistas em cada sala. Professor com 30, 40 alunos. Como é que ela vai se virar com esses autistas lá no meio? Os agressivos. Os que não são agressivos não tem problema. Mas os agressivos. E tem muito agressivo. Ela simplesmente olhou pra minha cara, deu risada e virou as costas. Ela tava numa cadeira como essa daqui, que gira. Ela girou a cadeira e virou as costas pra mim. Do tipo, a diretora tá me segurando aqui. Né? Então, a gente vê que se você quer ajuda, você tem que se ajudar. Então, o professor hoje que reclama que tá tudo nas costas dele, ele foi culpado. Ele foi culpado. Foi ele que foi querendo assumir coisas que não era dele. Eu não posso assumir o que não é meu. Porque se eu assumo, eu vou ser sugada. E se eu vou ser sugada, eu vou ser infeliz. E aí depois eu vou ficar só reclamando. Ah, tudo eu que faço. Eu tenho 30 alunos na sala de aula e tenho 3 autistas. Ah, eu não dou conta. Então não fizesse o curso. Fechasse os braços e falasse, não. Você quer mandar o autista para cá? Manda gente que tem área clínica. Não é nem educação. Área clínica. Para cuidar. Para cuidar de verdade. Para capacitar aquele ser, porque os 4 horas que uma criança fica na sala de aula regular, que o professor não tem condições de educar, de dar assistência, são 4 horas perdidas para uma criança como essa. Então, se a gente quer ajuda, a gente tem que se ajudar. Em todos os setores da nossa vida, seja no familiar, convivência de relacionamentos, convivência de trabalho, convivência na rua. Ah, a rua tá esburacada, Ah, o prefeito não faz nada, não sei o quê. Ó, Deus céus, não. Chama o pessoal da sua rua, porque se você não tá contente, os outros também não estão. Faz um documento, entrega na prefeitura. Olha, nós, moradores da tal rua, de tal bairro, daqui, da cidade, estamos insatisfeitos com o que tá acontecendo na rua e por isso, tira foto, tal, registra, entrega. Toma uma atitude. Agora vai pro portão e fica. Ah, mas você tá vendo? Abandonar a nossa rua. Esse buraco só aumenta. Tô vendo que a hora vai cair uma árvore aí dentro desse buraco. Mas não toma atitude. Então nós temos que entender que os problemas que aparecem são para ser resolvidos. E alguns problemas somos nós mesmos que criamos.
E se a gente cria, mais do que nunca, o problema é nosso. Nós temos que resolver. Não adianta ficar pedindo para a espiritualidade, pedindo para que outro resolva. Tem gente que casa, tem gente que se relaciona para resolver problema. Não se relaciona porque gosta do outro. Ai, eu tô aqui de carteirinha para falar isso, gente. Eu tive 3 assim, que vieram na minha vida só para eu resolver pepino. 4, porque um usou meu dinheiro, mas também usou toda a bagagem de conhecimento e tudo que eu podia fazer pela pessoa. Os 4 que vieram para mim, os 4 relacionamentos que eu tive depois que eu fiquei viúva, os 4 não queriam mulher. Eles queriam alguém que resolvesse o problema deles. E a Santa Patrícia do Pau Oco aqui é que resolveu. Aí deixei todos muito bem, obrigado. O último não deixei porque ele não quis. Porque até onde eu deixei ele bem, ele pegou tudo que eu deixei de bem e jogou no lixo. E voltou a ter a vida escrota que ele tinha antes de mim. Mas os outros 3 não. Saíram com casa melhor, saíram com carro melhor, saíram com móveis, com decoração, mentalmente melhor, fisicamente melhor, porque eu deixei tudo limpinho. A Patrícia foi lá só pra isso. Aí depois a Patrícia reclamava. Pô, eu tô com a pessoa só. Mas não fui eu que fui buscar o problema? Eu. Hoje, quando alguém fala pra mim assim, eu não tenho estabilidade financeira não. Nossa, eu tô todo cheio de dívida. Eu tô tentando, eu entro naqueles Tinder da vida, né? Eu tento desencalhar ainda, né? Eu tento. Aí eu vejo lá no perfil da pessoa, qual é o sonho da pessoa? Ter o meu próprio negócio. Ixi, eu bloqueio, eu nem converso. Eu falei, esse cara não se achou ainda com 50 anos, não vai se achar mais. É bucha, eu não quero. Eu tô com uma estabilidade financeira, ela não tá legal. Fujo, porque todos os caras que falam que querem somar, que querem estar junto, porque querem crescer junto, eu não tenho mais pra onde crescer não. Eu tenho 1,73 de altura, eu tenho 77 quilos, eu já tô com a minha vida tranquilinha. Eu não tenho mais pra onde ir. Eu já estou feita, eu estou pronta para ter alguém do lado só. Eu não quero nada que é do outro, mas também não quero que venha me colocar a mão no que eu tenho. Chega, já me sugaram demais, mas me sugaram porque eu permiti, porque eu fui ajudar, porque eu queria ser a Santa Patrícia do Calcutá, né? E aí me lasquei. E depois eu ficava em relacionamentos abusivos, porque tudo eu que resolvia, tudo eu que fazia, mas eu deixava. Hoje não. Se a pessoa não chegar para mim redondinha e falar assim, olha, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha estabilidade, eu só quero alguém para poder pegar um cinema junto, para comer uma pipoca junto, para poder comer uma pizza junto, eu não quero. E ainda assim, para comer junto e dividir a despesa. Não tem nada que alguém me pagar ou eu pagar para a pessoa. Chega. Então tem um momento que você tem que se ajudar. Que se você não se ajuda, o resto em volta é só prejuízo. As pessoas vêm com ideias e elas te levam na ideia. Tem a questão do outro? Tem. Mas o que escolhe se quer ou não quer aquela situação é você. Então você precisa se ajudar. Você precisa sair da cova. Você precisa sair das situações. E Deus deu condições pra gente. Ele deu inteligência. Ele deu amparo espiritual. Ele deu o teu anjo de guarda. Ele deu Jesus para clarear, para mostrar o nosso caminho. Ele deu Maria, que é a brandura de amor, de carinho, de respeito por nós. Deus deu todas as condições da gente poder evoluir, crescer, aprender, melhorar. Mas a gente insiste nos erros. E os erros que a gente insiste têm consequência. E quando vem as consequências, a gente não quer aceitar. Primeiro a gente culpa alguém. E depois a gente fica, me tira dessa que eu não consigo sair sozinho. E consegue sair. É difícil, já quando a gente já tá na lama, é difícil a gente sair, mas sai. A gente precisa entender que aquela situação ali, de certa forma, é uma correção, é um corretivo. Deus permitiu que chegasse àquele ponto para corrigir. Toda dor que vem é uma correção. É algum ajuste, não é pro nosso mal. Então a gente tem que aprender com a situação e saber sair dela, né? Tem uma historinha que eu passei para a equipe que vem aqui em casa, que é a equipe de pizzaria que eu dou capacitação, e eu passei para eles no último encontro. Então tinham 2 mosquinhas que caíram no leite.
Enquanto uma ficou, nós vamos morrer, e parada, né? E se afundando no leite, a outra começou a bater as asas. Aí a mosquinha que estava se afundando, não adianta bater asa, a gente não vai sair daqui, nós estamos colados nesse leite, a gente não vai conseguir sair. E a outra batendo a asa, né? Aí quando vê, virou uma nata. E aí elas conseguiram se firmar na nata. A outra que estava morrendo, morreu. Não bateu asa, morreu. E a outra que bateu asa virou uma nata e ela conseguiu escapar. E foi embora. Beleza, ela conseguiu sair do problema. Parabéns para ela. Só que teve uma outra situação. E ela caiu dentro de um copo de água. Como ela já estava crente que batendo asa ela ia vencer, ela começou a bater asa. E tinha um canudinho do lado. Aí alguém falou para ela assim, sobe pelo canudinho, ainda deram a dica para ela, sobe pelo canudinho que você se salva. Vai andando em cima do canudinho que você se salva. Ela, que nada, eu já sei a resposta, eu já passei por isso antes. Só bater asa que eu salvo. Só que era água. Ela não se salvou, ela morreu afogada com o canudo do lado. Então é isso que acontece com a gente. A gente consegue sair das situações, mas às vezes a gente é cabeça dura. A gente acha que já sabe tudo, que já sabe todas as respostas. Aí vem aquele ditado, né? Quando a gente pensa que já sabe todas as respostas, Deus vem e muda todas as perguntas. Porque Ele quer que a gente aprenda cada vez mais. E a gente aprende.